Tudo bem? Meu nome é Caio Breco, sou candidato a vereador pela Rede Sustentabilidade. Primeiramente, vou me desculpar pela essa cara de cansado. A gente está trabalhando bastante, 3, 4, talvez 5 em média horas por noite de sono, então realmente a cara vai ficando cada vez mais complicada e a intenção é essa semana piorar um pouco mais, né? Semana próxima já é a véspera da eleição, então a gente vai intensificar os trabalhos e eu acho que é um projeto que totalmente possível e eu não tenho visto ninguém fazer o que a gente está fazendo, né? Dialogar com a sociedade e construir um plano de propostas que é conjunto. Vou explicar para vocês como funciona a questão política no nosso país. Por que os políticos acabam se perpetuando e se tornando políticos profissionais? Que é um sistema, ao meu ver, que é corrompido. Não sei se ele foi feito, né, ou se ele foi adaptado para não funcionar. O partido, ele decide se coligar pela questão da eleição, que é uma incoerência, né? Porque se você é de um partido, você tem uma ideologia, quando você junta-se a outro partido, são ideologias diferentes. O partido ou a coligação, ele pode apresentar 1,5 vezes o número de cadeiras da Câmara do município. Santos são 21 cadeiras, cerca de 30 candidatos. Você tem um coeficiente eleitoral, né, que em Santos gira em torno de 11 mil a 12 mil votos. Então você precisa apresentar bastante gente que tenha lá 400, 500 votos para poder fazer uma cadeira. Por isso que tem muitos candidatos. Em Santos a gente tem 380 candidatos diferentes e aí isso acaba atrapalhando o eleitor definir quem tem um pouco mais de condição de um debate melhor. Esse sistema muitas vezes torna-se falido, porque o seu voto vai para uma pessoa que não está compromissada com as coisas que você votou, né, no compromisso que o seu candidato teve com relação à eleição. Então, por exemplo, se você vota em alguém que defende os direitos dos animais, você pode acabar encontrando alguém que não tem o mínimo de interesse nessas questões. É o sistema que você vota em um e ajuda a eleger outro. O cargo do vereador, ele é um cargo bastante limitado, né? O vereador, a principal competência do vereador é fiscalizar o prefeito. Mas aqui em Santos, infelizmente, apenas um vereador fazia esse trabalho de oposição, né? No final, acabou outros 2 vereadores saindo da base do governo, mas no frigir dos ovos eles eram governo. E essa relação é muito complicada, esse fechamento dos vereadores com o prefeito. Por quê? Porque é comprometida a fiscalização e aí o prefeito começa a fazer o que ele quiser, superfatura-se obras, né? Então é complicado por si só essa relação, muito íntima, muito próxima. Sem falar que quando o vereador ele está na chapa do prefeito e houve uma migração em massa para o partido do prefeito nesse último pleito, se ele não entrar, ele acaba ganhando uma secretaria, né? Ele continua no governo. É um cargo de discussão, de tentar resolver os problemas e conversar com o executivo, cobrar, requerer do executivo ações para poder melhorar a condição de vida das pessoas. Sabe que muitas vezes, em muitas coligações, o próprio candidato ele não conhece os outros candidatos da própria chapa. Então quer dizer, os votos que ele está ajudando o partido a fazer o coeficiente eleitoral acaba indo para uma pessoa que ele não conhece. E muitas vezes é um vereador. Então o vereador ele acaba dando mais privilégio para um determinado grupo que ele conhece. Isso faz com que ele se perpetue. Então é aquela questão do rei e dos amigos do rei. Então a pessoa que é amigo do rei se beneficia do fato do rei ser amigo dela. Então ela consegue benefícios, consegue agilizar processos que de uma forma geral acontece de forma muito morosa, mas para um amigo do rei ele consegue agilizar. É um cenário muito triste. Infelizmente as pessoas precisam se conscientizar qual que é o papel do vereador de fato e pensar em colocar pessoas compromissadas com o interesse público. Então é nesse ponto que a gente bate. É importante você conhecer melhor seus candidatos. É importante você requerer dele propostas, requerer dele discussões a respeito de determinados temas e ver qual que é a opinião dele sobre eles. Porque ele vai discutir, né? Teoricamente era para ele discutir, mas muitas vezes a gente sabe que esses vereadores eles são comprados ou acabam fechando com um determinado governo e aí eles não têm compromisso mais com a população, têm compromisso com o bolso deles, compromisso com um seleto grupo de pessoas que ele conhece, com o curral eleitoral dele, com o partido ou com um interesse econômico que está por trás. Né? Então a gente lembra de alguns grupos que têm muito poder aqui na cidade, que muitas vezes tem denúncia, que corre a boca pequena, que sabe que esses vereadores acabam legislando em favor desses caras para poder ganhar dinheiro em cima disso. E o povo acaba ficando cada vez mais sem respaldo de um político, de uma política pública que resolva a sua situação de vida. Muito obrigado pela atenção. Desculpa o tom revoltado, que realmente é complicado você ver a política sendo rasgada e sendo negociada simplesmente através do dinheiro, pensando em coisas que não resolvem a vida da população. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Tudo de bom.